Boa tarde, pessoal. Vamos então reiniciar nossa atividade aqui no período vespertino, apresentando aqui os professores Leonardo Lamas e Tiago Russomano. A gente vai começar com o Leonardo, ele vai se apresentar, depois passamos para o professor Tiago e as perguntas serão feitas ao final. Tudo bem? Então, o professor Leonardo vai tratar de gestão do desempenho em esportes coletivos, 40, 45 minutos, depois a gente recebe o professor Tiago, beleza? À vontade. E agradecendo desde já aos dois que aceitaram prontamente o convite de participar desse evento. Boa tarde, pessoal. Obrigado, professor Felipe, pelo convite. Uma honra estar aqui no seminário de Ultimate. Sempre muito bom poder falar das coisas que a gente estuda, das pesquisas que a gente faz. E eu imagino ser bem apropriada essa fala, porque um grande mérito do conteúdo científico é a gente poder se valer das descobertas feitas previamente para influenciar os problemas, a maneira de resolver os problemas atuais. E nesse contexto do Ultimate Frisbee, o que eu vejo é que tem vários desafios metodológicos para o ensino, para a análise do desempenho, que já foram vividos em outros esportes. E aí poder tentar fazer essa ponte de outros esportes para o Ultimate Frisbee pode acelerar muito os processos de qualificação da prática nesse segmento. Então, o tema sobre o qual eu vou falar, que é modelagem e análise do desempenho em esportes coletivos, eu acabei dando esse título para a palestra porque me parece mais preciso quanto ao que eu de fato vou abordar. E o ponto principal da minha fala é como a gente deve entender o desempenho de uma equipe, independente de qual seja o esporte, não como relacionado somente ao que acontece no jogo. Existe uma questão conceitual bem importante de como você constrói o desempenho de uma equipe, do que depende esse desempenho, né? E isso em qualquer nível competitivo. Então, a gente, na palestra aqui, na conversa, a gente vai passar por alguns tópicos, mas esse é o ponto central. Quais são os módulos, quais são os elementos a serem levados em conta para a gente, de fato, otimizar o desempenho que se manifesta finalmente no jogo. Deixa eu me acertar aqui. Então, a gente vai falar, começa falando um pouquinho desse contexto atual que a gente vive, do Big Data, em várias áreas, e a implicação disso, e os vieses que isso gera, e os problemas que isso gera, inclusive. Aí a gente faz uma introdução ao problema de modelagem, né? Quais são as boas perguntas que a gente deve fazer. Depois a gente fala de modelos especificamente, sobre estratégia, treinamento e análise de jogo. Aí, encaminhando para o final, algumas informações sobre o que existe disponível de dados e depois gestão do desempenho e massificação de uma prática qualificada, que eu acho que é uma meta atual do Ultimate Frisbee no Brasil, né? A gente ter uma massificação e qualificar essa prática. Então, começando. Então, eu começo falando um pouco do Big Data, que é esse fenômeno mundial de uma grande quantidade de dados disponível sobre tudo. E da onde vem isso? Isso vem de um avanço significativo da tecnologia, né? Que permite a obtenção de muitos dados sobre muitas coisas. E isso acontece no esporte também. Eu trago alguns dados aqui bem ilustrativos do basquete. Então, esse é um blog muito importante que traz informações bem qualificadas, porque quem mantém esse blog é um pesquisador do Departamento de Estatística de Harvard, uma pessoa bem conceituada, tanto academicamente quanto no meio do esporte. E ele criou, por exemplo, essa forma de dispor informação, mas olha só, o que esses símbolozinhos mostram é o percentual de acerto desse jogador, que alguns devem conhecer, da NBA, o Dirk Nowitzki, em diferentes regiões. Então, o que isso resume são todas as finalizações à cesta feitas por este jogador ao longo de uma temporada. Mais do que isso, o que a gente vê aqui na legenda é que em azul
são as regiões, quanto mais forte o azul, mais abaixo da média da liga. Quanto mais vermelho, mais acima da média da liga. Ou seja, para construir isso aqui, existe a informação de todos os arremessos de todos os jogadores da liga. A informação de acerto e erro, a frequência de ocorrência e a região da quadra com esse nível de resolução. Nota que esse ponto é diferente desse, que é diferente desse. E como é que essa informação é obtida? Essa é a relação com o Big Data. Você tem tecnologia suficiente para rastrear de forma automática região e ocorrência de todos esses eventos. O dado interessante aqui no particular desse atleta é que quanto mais quente a cor, mais acima da média da liga. Então, no final das contas, para além da tecnologia, o que a gente extrai de informação importante, mais relevante, é que ele tem acima e bem acima da média da liga, porque a gente está no limite da cor quente, ele arremessa acima da média da liga em quase todas as regiões, exceto essa aqui. Então, tem várias consequências essa informação, mas nota quanto de dado é necessário para você poder chegar a isso, e que bom ter esse tipo de informação disponível. Só numa comparação, aqui, inclusive, como isso aqui é um blog, tem algumas brincadeiras que são feitas. Esse aqui é um outro jogador, o Stephen Curry, né? E olha só, é a mesma informação, né? É o mesmo tipo de dado. Mas olha só a curiosidade. Ele é um jogador de 1,80 m e pouco, ele é um jogador baixo, mas com uma eficiência em arremesso de 3 pontos, talvez nunca antes vista. E o que os dados mostram é que ele tem um percentual acima da média da liga em todo o arco dos 3 pontos. E desse cantinho aqui ele chega a 60% de acerto, com uma frequência que não é tão pequena, porque quanto maior a estrutura geométrica aqui, quanto mais área ela tem, maior a frequência de ocorrência daquele arremesso. Ou seja, ele não arremessa pouquinho, ele arremessa bastante daqui. E mesmo assim ele tem 60% de acerto. 51,7, 42, um pouco menos aqui, mas mesmo assim acima da média da liga. Então, um aproveitamento realmente espantoso. E o que mais chama a atenção nessa figura é o que acontece aqui. Então, o verde é abaixo da média da liga. Nota, onde os arremessos, em tese, são mais fáceis, ele tem um aproveitamento menor. Ele é pequeno, ele é muito bom arremessador, então ele é bem marcado. E aqui dentro é onde congestiona mais defesa, é mais fácil marcá-lo daqui do que quando ele sai de um bloqueio e arremessa livre dos 3 pontos. Então, informações relacionadas a esse tipo de dado, né? Essas informações elas servem também para time. Então, não me estendendo nisso, porque isso aqui é só para a gente conectar com o problema, na verdade. Isso aqui é o percentual de acerto do time do Stephen Curry, o Golden State Warriors, na temporada 2015-2016. E aí a cor quente indicando onde é acima da média da liga. Então olha que fantástico esse time. Durante a temporada, em qualquer região, eles tiveram um percentual de aproveitamento acima da média da liga. Informações como essa estão em grande parte dos chamados Big Money Sports, que são os esportes tipicamente das ligas profissionais americanas, onde você tem muito investimento financeiro, logo você consegue ter boas tecnologias sendo utilizadas, tecnologias de ponta. Inclusive empresas particulares fazendo o trabalho, né, de monitoramento e detecção de padrões de ocorrência, aqui relacionado a passe, desarme por jogador de ligas profissionais de futebol. E aí você tem uma série de dados. Então, por exemplo, aqui o Messi indicando nesse heat map zonas de maior percorrimento, onde ele fica mais em campo, onde ele atua mais ao longo de um jogo. Isso acontece também em outros esportes como tênis, né? Então, padrões de ataque, de defesa, onde a bola vai para diferentes atletas. No vôlei, isso foi muito importante para, inclusive, criar uma função na comissão técnica. Veio do vôlei, algo que agora já está se disseminando aqui no Brasil, a ideia do analista de desempenho. No futebol hoje nós temos departamentos de análise de desempenho. No basquete já são 5 profissionais atuando na Liga Nacional Masculina, que são analistas de desempenho. Isso está se disseminando, mas iniciou no vôlei. Muito por conta desse software chamado Data Volley,
que foi o primeiro software, é um software italiano, desenvolvido justamente para você mapear as ações, origem e destino. E por meio de ação, origem e destino, você determinar padrões. Então, tudo que se faz nesse âmbito é tentando extrair padrões, individuais ou coletivos. O Stephen Curry, por exemplo, só com base naquele chart, se a gente for pensar como é que você marca o Stephen Curry, bom, a preocupação é não deixá-lo livre, assim, numa análise muito óbvia, muito trivial, não deixá-lo livre na zona de 3 pontos, porque o percentual dele é altíssimo, em especial do lado esquerdo, onde chega a 60%. Só que isso não é suficiente, porque isso, e esse é o ponto dessa palestra, isso é a obviedade. Então, se ele tem um percentual muito alto de acerto, óbvio que você não pode deixá-lo livre. Agora, é fácil marcar o Stephen Curry? Não é. Ah, o Messi joga mais por aqui e por ali, então não podemos deixar ele jogar por aqui e por ali. É óbvio. Agora, o que você faz para não deixar que isso aconteça? Então, um ponto importante a destacar nesse momento é que não basta a gente ter a informação, em especial se ela não tem uma natureza específica à natureza do jogo. E quanto a isso, o que a gente deve marcar bem é que o jogo, por essência, ele é dinâmico. E muitos desses dados que se utilizam, eles são discretos. São pontos no tempo, e não encadeamento de pontos no tempo. Isso é toda uma linha de pesquisa. Isso é todo um desafio metodológico que em alguns grupos, em alguns casos, conseguem resolver, pelo menos parcialmente, mas que deve influenciar a sua maneira de olhar para o jogo. A gente deve buscar por padrões dinâmicos que expliquem as sequências de eventos e não eventos acumulados, como, por exemplo, a gente vê ao final, no final de uma transmissão de televisão que mostra time A teve tantos desarmes, time B tantos desarmes, tantos chutes a gol, tantos rebotes. Isso não explica do jogo. É a mesma coisa do chart do Stephen Curry. 60% de acerto dali. Ah, então tem que marcar ele ali. Como é que você marca ele ali? Essa é a questão. Essa é a informação útil para o técnico preparar a equipe. E aí a gente chega no segundo ponto importante que a gente vai trabalhar hoje, que é o encadeamento entre os momentos onde o desempenho ele é preparado. Não adianta você olhar para o dado do jogo desconectado ou sem buscar por uma variável que se relacione diretamente com o que você pode fazer no processo de treino. E o processo de treino é uma consequência natural do seu plano, da sua estratégia. Porque se você não planeja bem, o seu treino não é qualificado, porque você está treinando a partir de um modelo ruim de como você quer que o time jogue. Então existe um encadeamento. A análise do desempenho, que dá nome a esses setores, a esses departamentos de um time de futebol, ao estatístico do data vôlei, nos times de vôlei, etc. A análise do desempenho, ela não se limita à análise do jogo. Esse é um ponto bem importante. Então, a grande questão é, diante dessa quantidade massiva de dados que entram no computador e saem, às vezes, como outputs muito bonitos para quem vai ler, para o técnico, para o analista, a grande questão é, como é que a gente trabalha bem nesse ponto aqui, na seleção dos dados. Porque coletar dado está cada vez mais fácil. Você ter dado é muito simples hoje. Tem muita tecnologia e até a anotação manual. O desafio não é você ter dados, é você ter bons dados e você interpretar bem esses dados. Então, a gente precisa fazer boas perguntas. E quais seriam essas boas perguntas? Então, agora passando para o segundo momento, vamos falar um pouco do que é pertinente. E só para introduzir isso, então, o cenário é esse. A gente dispõe de muitos dados, né? Muitos dados. Jornalistas, em especial americanos, eles trabalham com uma quantidade enorme de dados e ficam discutindo esses dados. Mas esses dados eles precisam ser conectados. E à medida que você começa a ter padrões nesses dados, você começa a ter realmente alguma informação. A hora que essas informações vão se encadeando, você começa a ter conhecimento. Esse deve ser o ponto de partida para um técnico, para um profissional do esporte, começar a fazer uso do dado. Esses conhecimentos, essas informações, elas geram ideias e geram sabedoria, e vem os insights de como melhorar o desempenho.
no esporte e em outras áreas, na verdade, a gente começa na descrição. O que aconteceu? Então, quando eu quantifico eventos simples, seja do processo de treino, seja do jogo, a gente consegue descrever e responder o que aconteceu. Bom, o time A chutou tantas vezes ao gol, o time B chutou tantas outras, e o placar foi 3-1 do jogo de futebol. O time A chutou 15 vezes ao gol, o time B chutou 5. Bom, tem aí uma relação, foi 3-1, o time A ganhou, o time A chutou mais, mas isso não é suficiente. Isso não explica como é que o time A e o time B fizeram a circulação da bola, por exemplo, para você pensar como é que você vai melhorar o seu treino, ou o que deu certo, o que deu errado no jogo. Por que aconteceu? O porquê aconteceu tem a ver com o uso de análises dinâmicas, se aproxima da necessidade desse uso de análises dinâmicas, onde você consegue monitorar a sequência de eventos, não o chute a gol, mas qual foi o padrão de circulação da bola que levou o chute a gol. Não é o arremesso certo do Stephen Curry, mas o que foi feito antes para gerar desequilíbrio na defesa e sair o arremesso livre ou meio marcado que gerou o acerto do Stephen Curry. Avançando um pouco, você chega no nível da predição. Esse aqui é o desafio hoje na literatura, porque para você fazer predição, não sei quantos aqui são pesquisadores, mas para você fazer predição, você precisa do quê? Do modelo estatístico. Então você tem dado, mas você precisa fazer uma modelagem em cima desses dados. E uma modelagem que seja, para começo, ela tenha um ajuste à natureza do dado, à natureza da variável, na verdade. Isso é um aprofundamento no assunto, mas já deixa de ser algo trivial. E com base na predição, você pode finalmente prescrever. Então você sabe que numa dada situação de jogo, a probabilidade do seu time oponente fazer a ação A é de 70% e de fazer a ação B é de 30%. Você vai se preparar para essa ação mais provável. E como é que você se prepara? Então, isso tudo faz parte de uma análise e uma interpretação do que vai acontecer no jogo. Quanto custa uma vitória? Então, essa é uma pergunta típica das ligas profissionais americanas e que é o ponto de partida para a gente pensar na estrutura de preparação da equipe. Então, aqui só como curiosidade, isso aqui é um gráfico de equipes de beisebol americana e o que a gente tem é custos que variam entre $410 mil até $2.720 mil. Então, esse é o custo de uma vitória num campeonato. Em vermelho e em azul, a gente vê times que se classificaram ou não para playoff. Então, numa análise bem simples, você tem aqui, por exemplo, os Yankees em azul, ou seja, não se classificaram para o playoff e foram o time que mais gastaram dinheiro na temporada, ou por vitória na temporada. Então, nitidamente, isso não funcionou. Aqui a gente tem um caso do basquete, 3 situações que eu pontuei aqui, bem interessantes também. Antes disso, em azul, essas bolinhas em azul, é o custo por jogo da equipe na temporada. E as bolinhas laranja é o custo por vitória. Nota que o custo por jogo, embora tenha uma variação, não é uma variação tão grande quanto a variação do custo por vitória. Significando o quê? Que os times gastam, mais ou menos, numa análise grosseira, o mesmo tanto, que é o quanto gasta dividido pelos jogos. A grande questão é quanto custa a vitória, o número de vitórias. Porque se gasta a mesma coisa, ou próximo, uma variação menor por jogo, o que está diferenciando é, por exemplo, a situação do Los Angeles Lakers, que teve um custo por vitória altíssimo, ou seja, ganhou muito pouco, dado o tanto que investiu. Outro caso aqui do Philadelphia, ele gastou menos do que todo mundo e ganhou menos, teve um custo por vitória menor do que o do Lakers, mas não tão diferente dos demais, menos mal. E o terceiro caso é de maior proximidade. Então, gastou próximo de todos, um pouco mais, mas o custo por vitória do Cleveland não foi tão alto. Então, no fundo, o que esses gráficos estão mostrando para nós? Resultados da grande pergunta que se faz. Como faço para ganhar o máximo gastando o mínimo? No esporte profissional, a grande questão é essa. Refinando para um caso mais geral, como faço para maximizar o desempenho da minha equipe
dado os insumos, não apenas financeiros, disponíveis. É o caso de uma categoria de base, de um esporte amador. Eu tenho meus jogadores, eu tenho a minha infraestrutura física, a minha comissão técnica. Como é que eu faço para ganhar o máximo que eu consigo, dado isso? Eu queria ter um atacante melhor, mas não tenho. Então, o que eu consigo fazer com o atacante que eu tenho, com os jogadores que eu tenho? Como qualificar ao máximo a minha prática? Então, é sobre isso o desafio. E para qualificar a prática, a gente precisa pensar em modelos desses 3 momentos aqui. Desenho da estratégia, treinamento e análise de jogo, que constituem um ciclo de vida do desempenho. Então, o ciclo de vida do desempenho é o conceito que abarca os momentos da preparação necessários de qualificar para que o time, na hora do jogo, tenha um bom desempenho. A gente primeiro precisa de uma estratégia bem desenhada, porque a estratégia é o que garante uma boa cooperação entre os jogadores. É um plano que dá condição para uma boa cooperação. A gente precisa de um bom processo de treinamento para que o que foi desenhado na estratégia seja aprendido de forma eficiente. E precisa de uma boa análise do jogo para retroalimentar o treino e retroalimentar a própria estratégia que pode ser aperfeiçoada. Bem, e aí uma interface com a ciência, né? Então, o que é uma estratégia? É um conteúdo que especifica as ações cooperativas de jogadores de uma mesma equipe em diferentes circunstâncias do jogo. E aí é preciso avançar um pouco para além do qualitativo, ou seja, dessa expressão que define uma estratégia, para a gente conseguir efetivamente utilizá-la e medir nesse nível da estratégia, fazer medidas e avaliar se a estratégia está bem desenhada ou não. Eu confesso que eu sei pouco de Ultimate Frisbee, mas eu sei que existem, por exemplo, algumas formações, não é isso? E existem formas de defender essas formações e tudo isso pode ser planejado. A maneira como você faz os ajustes dessas formações para jogar, elas precisam ter variabilidade. Quanto mais variação na estratégia, menor previsibilidade. E como é que você mede se a sua estratégia está sendo variável o suficiente, se ela está complexa e completa o suficiente? Porque ela precisa estar preparada para lidar com as diferentes situações que o oponente pode impor, né? Então, a estratégia, para você chegar a esse nível de resolução na análise da sua estratégia, uma proposta metodológica é, primeiro, a estratégia ser entendida como um sistema dinâmico discreto. O que quer dizer isso? Cada momento relevante do jogo é como se fosse uma fotografia. Então, quando você tem uma mudança significativa da posição dos jogadores e do implemento, no caso disco, isso é geral, vale para qualquer esporte coletivo, uma mudança significante dessa configuração é como se fosse uma nova foto. E o jogo caminha de foto em foto, até um determinado desfecho, que pode ser a perda do disco, pode ser uma falta, pode ser algum evento que interrompe essa dinâmica do jogo. Existe uma diferença entre o que acontece no jogo, ou pode haver uma diferença entre o que acontece no jogo e o que você planejou. Porque você tem o ruído do adversário. Mas a sequência de passos que você planejou para ter um desfecho positivo é o que caracteriza a sua estratégia. Todas as vezes que você faz algo diferente, um caminho diferente desse, é um ramo da sua estratégia. Então, uma jogada é definida por uma sequência de pares de estados compatíveis. Quando você, em qualquer esporte, faz um desenho, você quer que saia de A e passando por B, com alguma movimentação dos jogadores, chegue em C, isso é um par, esse aqui é a transição do estado, então isso aqui é estado A, estado 1, estado 2 e transição dos estados. E assim você consegue pensar, e mais do que pensar, desenhar qualquer estratégia sua. São caminhos de estados. Isso gera precisão no desenho. Então, um playbook, que é um termo consagrado em esportes coletivos, que é um livro onde estão todas as jogadas do time, né? Em muitos esportes coletivos existem os playbooks, eu não sei se no Ultimate é frequente. Então, o playbook, se ele é formalmente descrito, ele é composto por essa sequência de estados.
E uma grande vantagem de você poder interpretar o playbook por meio de uma sequência de estados é você conseguir construir essas estruturas que se chamam grafos. Não gráficos, mas grafos. Quem tem conhecimento de matemática sabe que isso é uma representação de um sistema dinâmico discreto. O colega ali está rindo, não sei se conhece. Infelizmente. Essa representação ela é bem válida porque, atualmente, se você olha pesquisas de ponta em esportes coletivos, se utiliza muito a análise topológica desses grafos para entender propriedades da estratégia do time. Por exemplo, se você tem muitas bifurcações, a bifurcação no grafo vai indicar variabilidade da estratégia. Então, esse aqui é um grafo bem simples, e você pode sair de um nó comum e chegar num ponto de bifurcação e uma nova bifurcação, e toda vez que isso bifurca é uma pequena variação da sua jogada, porque cada estado desse representa uma foto. Então, se aqui você tem uma foto, dessa foto você pode ir por um caminho ou por outro caminho. Quando você olha para isso, isso aqui é bem útil na área de visualização de dados. Por isso, grafos são tão usados no âmbito das redes sociais para você medir conectividade entre as coisas. Pela simples visualização, você consegue ter uma ideia da complexidade da sua estratégia muito maior do que quando ela está no calhamaço do seu playbook, jogada a jogada separada. Aqui você consegue ver a integração das coisas. E se você coloca um pouco mais de estrutura nisso, porque a estratégia, dado que ela precisa ser completa e complexa, como eu falei há pouco, ser completa significa dar conta do conteúdo estratégico necessário para cada fase do jogo. Num modelo simples de fase, você tem ataque, transição defensiva, defesa, transição ofensiva. E o jogo gira nisso. Você está no ataque, você perde a bola, perde o disco, alguma coisa, você faz uma transição defensiva, você se torna defesa, da defesa você recupera a bola, implementa e vai para o ataque. Você precisa ter estratégia não só para atacar e defender, em especial porque existe uma forte tendência em esportes coletivos desses esportes se tornarem jogos de transição. Quanto melhor você joga em transição, mais eficiente você é, porque não dá tempo do outro time se estruturar. A estratégia precisa cobrir isso. Então, não é o caso aqui, mas vale a analogia. Imaginando que cada uma dessas cores remetesse a uma fase do jogo, uma simples visualização te dá uma ideia se a sua estratégia está rica o suficiente em cada uma dessas fases. É bem verdade também que as fases de transição, elas são menos suscetíveis de carga estratégica, porque a transição ela é jogada com uma quantidade maior de conteúdo tático, entendendo-se nesse caso tático por um conteúdo que é improvisado, dada a imprevisibilidade do ambiente, no momento em que está acontecendo. O jogo de transição ele é muito mais dinâmico. Mas para o ataque e para a defesa, convém não haver um grande desequilíbrio. Uma métrica bem usual para qualidade de estratégia é quando você tem uma estratégia muito grande, ou seja, um povoamento do grafo muito desequilibrado entre nós de ataque, que tem uma tendência a ser muito maior, muito mais sofisticada, do que nós defensivos. Então, muitas vezes você escuta um discurso da importância do jogo defensivo, e quando você vai ver a maneira como as estratégias foram concebidas, tem uma drástica nuance pela riqueza de ataque, né? Então, é a maneira como atualmente se formaliza o conceito de estratégia e permite realizar medidas quantitativas sobre o que está sendo feito no plano, ou seja, na estratégia, né? Isso permite também a realização da inferência baseada na análise semântica. O que isso quer dizer? A gente pode usar, e aqui é o único momento que eu vou aprofundar um pouco, e muito pouco, inclusive na metodologia, mas só para ser consistente com a fala. Então, como é que a gente faz uso dessa noção da estratégia como um sistema dinâmico discreto, que pode ser representado por meio de um grafo, e que pode ser útil para você analisar esse primeiro momento do desempenho da equipe, e com base nisso você olha para o jogo e tenta identificar o que foi feito, o que não foi feito, ou mesmo o que o adversário faz em termos estratégicos e fazer a inferência da estratégia do adversário. Você usa uma representação categórica dos eventos, tal qual descrito nessa fórmula,
em que você constrói um vetor, o estado é definido de forma categórica, e você tem as informações que você julga mais relevantes de se anotar. E aí vem um parênteses sobre o Ultimate Frisbee, porque eu conheço algumas das pesquisas do professor Tiago, e aqui eu acho que a gente vem conversando, é um espaço para avanço significativo no tipo de variável que você olha do jogo para entender sua própria estratégia ou a estratégia do adversário. Se assemelha muito ao que eu vou mostrar daqui a pouco do futebol, onde você pode levar em consideração zonas do campo de jogo para caracterizar padrão tático da equipe e fazer a inferência da estratégia a partir dos padrões táticos que mais recorrem. Vamos ver daqui a pouco. De todo modo, isso aqui é o resultado de uma análise de um time que tem esse grafo base, essa estratégia base, e as deformações representam